Macedo, a BR mais lida do Kindle Unlimited, e hoje eu tô aqui com eles, isso mesmo, eles, os homens da nossa literatura hot, aqueles que se destacam no universo feito de mulheres. E hoje eu tô aqui para a gente tentar entender um pouquinho sobre essa energia masculina no universo tão feminino. E eu tô com Yuli, com Mário Lucas, com JP e com GR Oliveira. E eu quero começar com o Yuli se apresentando um pouquinho e contando pra gente como que foi essa aventura de entrar no universo feminino, como que você decidiu começar a escrever, se você escrevia outros gêneros antes, e como que foi, assim, essa barreira, se teve, se não teve, teve algum preconceito pelo fato de você ser homem? Conta pra gente aí um pouquinho. Bom, eu sou Yuli Trávalo, autor da Amazon de romances, né. Eu comecei escrevendo na Amazon em 2014, eu escrevia romances LGBT, QIAPN+, né, na época não era essa sigla, mas escrevia isso. E eu construí um público naquela época voltado para esse tipo de romance. Durante esse período, né, em que eu estava aprendendo um pouco sobre a Amazon e lançando minhas coisas, enquanto inclusive estava terminando minha faculdade de História, eu conheci autoras do meio do romance, né, dentre elas Nana Palvoli, e assim, eu me apaixonei, né, porque eu percebi que o romance tinha uma certa profundidade e conseguia tratar, não era só sobre o casal, mas era sobre falar sobre a natureza humana, falar sobre, os dilemas, as filosofias e as coisas do dia a dia, e eu me apaixonei, né. Eu cheguei inclusive na época a revisar alguns livros da Nana Palvoli e eu falei: "Cara", eu era da área da fantasia, né, eu escrevia fantasia antes de 2014. Em 2014 eu vim para escrever LGBT, só que era algo mais nichado, né, assim, eu não conseguia viver daquilo. Aí eu terminei minha faculdade de História, fui dar aula e, assim, chegou um momento que eu falei: "Cara, eu acho que eu vou me desafiar para escrever o romance hétero". Assim, eu entendi qual é a base do romance, o que que eu tenho que trazer de novo, de interessante, né, e aí eu juntei todo o meu aprendizado, daquilo que eu li, daquilo que eu trabalhei e estudei a Amazon, né, assim, eu sou muito nerd, muito CDF e eu gosto de ver as coisas iguais. Eu gosto de perceber as coisas que têm similaridade, né? E aí eu comecei a traçar um plano de como escrever um livro que fosse interessante, que chamasse atenção e que me diferenciasse das pessoas, né? Foi aí que eu lancei Café Coado na Calcinha, meu primeiro conto, né? Que foi best-seller, top 1 da Amazon em 2017 e mais vendido na Veja também. Na época a revista era conectada com a Amazon. Em grande parte também, né, tanto pelo título maluco quanto por ser um homem, né? Porque assim, eu cheguei nesse mercado que era dominado por mulheres, e no geral a literatura, desde a fantasia até, eu acho que o romance é mais receptivo. Mas ainda assim, sempre que alguma coisinha diferente surge, dá um rebuliço, dá um pequeno choque, né? E eu não conhecia muitas pessoas do mundo do romance, a não ser a Nana Palvoli, na época. E com esse conto das pessoas falando super mal do meu título, super mal da minha capa, super mal de mim, eu consegui chegar nos mais vendidos da Amazon e várias autoras me conheceram e me defenderam, saíram, leram meu conto, né, de 47 páginas, me defenderam, falaram que era algo bom, legal. Então, assim, eu acho que faz parte o causar estranheza, tanto pelos títulos ou pela capa, ou por ser homem, né? Eu acho que por mais que existam pessoas, porque eu sei porque já me falaram, né, assim, quando eu vou na Bienal ou vou em algum evento, tem leitoras que se aproximam e falam: "Olha, gosto muito de você, você é uma pessoa muito divertida, mas não leio seus livros porque você é homem ou porque meu marido não gosta". Existe isso, né? E é normal, assim, acontece mesmo, mas eu tenho a filosofia de não ficar olhando para a escassez, olhar para abundância, né? Então, assim, eu quero encontrar as leitoras que querem ler as minhas coisas, que são coisas diferentes, são coisas estranhas, são coisas únicas, porque eu misturo romance com história, eu misturo romance com conspiração, com política.
é diferente, né? Assim, quando eu li a Nana Pauli, eu percebi que ela misturava tantas coisas interessantes que iam além do casal, que eu falei, cara, eu quero deixar essa marca também. Eu quero colocar as coisas que eu gosto no romance. E aí se tornou, desde 2017, né? Eu parei de dar aula e se tornou a minha fonte de renda. E desde então eu tenho estudado a Amazon, tenho escrito, tenho me mantido ativo na comunidade, né? Eu acho que é isso que eu posso falar. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas Não, eu acho que é esse o caminho, né, encontrar o seu caminho. E Mário, como que foi para você, né, quem era o Mário antes, quem é o Mário agora, como que foi essa entrada no mundo da literatura hot, como é o contato com essas leitoras? Conta um pouco dessa sua história aí sendo um homem na literatura hot pra gente. Oi, pessoal, eu sou Mário Lucas. Então, o Mário de antes, ele era um menino, né, piauiense, no interior, numa cidade bem pequena do Piauí, e uma cidade assim que não tinha perspectiva nenhuma para o lugar onde eu cheguei hoje na literatura. Porém, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher à frente do tempo. Então, ela costumava ouvir muitas músicas, né, que faziam parte da arte daquela época, roupa nova, ela assistia muitas novelas e eu fui me viciando na TV. Então, o Mário foi entrando no mundo das histórias através da TV, até porque era a minha única distração, era filmes, séries, novelas, eu era muito noveleiro. Eu era aquele garoto que brincava no quintal de casa, tinha um monte de pedra assim no meu quintal, debaixo de um pé de goiaba, e eu ia lá fazer bonequinhos de madeira e ficava inventando histórias ali mesmo. Eu fantasiava e todo dia era um capítulo. Eu ia lá, tipo assim, eu passava a manhã toda lá. No início da manhã eu começava um capítulo, terminava, deixava os bonecos lá guardadinhos e voltava no outro dia para continuar a história de onde eu tinha parado. E isso foi crescendo até que eu fui usando os meus primos, a minha família. E aí eu fui me envolvendo no teatro da escola e eu fui cada vez mais sentindo essa sede por isso, né? Por essa coisa que tinha dentro de mim. Meus pensamentos explodiam muito. Aí chegou um momento que eu fui para a capital, né? E lá eu conheci pela primeira vez a matéria de literatura, que até o ensino fundamental inteiro eu nunca tinha tido a literatura. Então, no ensino médio, eu conheci a literatura, conheci sonetos, conheci Luiz Vaz de Camões, aí eu fui para poesia, e eu fui seguindo esse caminho até que eu li Harry Potter e a Pedra Filosofal. Foi meu primeiro livro que eu decidi ler, bem arrastado, mas quando eu peguei, fui até o final, porque eu era muito fã do filme, eu vou ler. E aí eu já tinha feito filmes caseiros, já tinha publicado clipes na internet. Eu sempre tinha ali uma coisa para o cinema, sabe? Para contar histórias, e eu tinha muito talento para isso. Tanto que todo mundo achava que eu ia para o jornalismo. E aí esse livro do Harry Potter, ela conseguiu colocar tudo, então eu acho que eu vou conseguir colocar tudo o que eu imagino nos livros, porque nos filmes e nos clipes eu não conseguia ir além, eu não conseguia estilo Hollywood, que era o que eu queria muita coisa, e eu não tinha como fazer isso, mas no papel me parecia muito fácil. E aí eu me sentei ali entre 16 anos, escrevi meu primeiro livro entre 16 e 17 anos, que se chama até hoje O Cavalo dos Olhos Azuis, era Tagare e Trione, O Cavalo dos Olhos Azuis, era fantasia. E lá contava a história de irmãos gêmeos, bem estilo Senhor dos Anéis, bem estilo Harry Potter, reinos fantásticos, magia, e esse livro deu simplesmente 300 páginas no Word. Eu passei meses escrevendo até que eu finalmente acabei esse livro e já tinha hot. Eu já tinha publicado alguns contos na internet, O Encanador, e sempre tinha um hot, eu gostava dessa parte. E aí, quando eu terminei esse livro, eu pensei, e agora? Né? O que eu vou fazer? Eu não acreditava que eu podia lançar em. Sei lá, eu achava que não podia ganhar dinheiro com aquilo. Não existia na minha realidade escritor, na minha cidade pequena do Piauí. E aí eu fiquei com esse livro na gaveta, um primo meu leu, gostou muito, e eu fiquei com aquela necessidade de mostrar para o mundo. Entreguei para uma tia minha que era revisora, nunca revisou, devolveu, nunca se interessou. Entreguei para um professor meu, o físico, que ele tinha escrito um livro regional, publicou um professor já da faculdade, quando eu estava lá no curso de Direito, também nunca se manifestou, foi um livro dado assim à toa, o livro ficou perdido, dias desses que eu achei, que eu tinha guardado no Drive, eu tinha guardado o original, então eu consegui recuperar, mas o físico, que era uma bíblia de 300 páginas, não achei mais. E aí eu ali no Orkut, né, na época do Orkut eu estava olhando na internet, tinha uma menina que estudava do ensino médio, estudava numa sala
Eu era do terceiro, ela era do segundo, eu acho. E aí eu vi ela publicando no Wattpad. Aí eu, que é isso? Aí eu entrei no link, aí eu cheguei lá e vi vários livros, né? Vários livros de romance. Assim, muitos homens na capa. Eu vi que tinha uma comunidade, aí eu fui me abrindo para aquele mundo. Aí eu fiquei pesquisando nos primeiros dias, olhando. Aí eu falei, cara, mas aqui só tem homem que não existe. A primeira coisa que eu pensei. Eu pensei, "Oxe, essas mulheres estão escrevendo cara que não faz sentido, isso aqui não é real. Olha a minha cabeça. Eu vou já, eu vou escrever um homem de verdade. E aí eu peguei, fiz um perfil e vi como era mais ou menos e comecei a escrever o meu primeiro livro, que foi o Victor. E eu tinha uma grande necessidade de representatividade, né? Porque eu sempre me considerei um homem negro. E aí eu vi que não tinha negros nas capas, não tinha em lugar nenhum. E eu comecei a fazer essa série. E eu, diferente do Yuli, eu não fui estudar. Eu tinha muita pressa, eu sempre fui muito ansioso. Eu queria logo escrever e pronto, que foi um grande erro. Eu acho que você tem que estudar primeiro para depois fazer a coisa. Não, eu fui aprender mesmo na marra. E aí eu fiz uma série chamada Alcaté, porque esse livro começou vamos dizer, bombar lá. E meu ego de milhões, eu tinha um ego de milhões, eu achava que o meu era super diferente, nossa, que era a sensação do momento. E com o tempo eu fui aprendendo que aquele mundo era dominado por mulheres e que eu tinha que baixar a bolinha um pouquinho, porque eu estava muito aquém de onde eu comecei a querer chegar, né? E aí eu fui conhecendo várias autoras, graças a Deus, Deus sempre mandou pessoas maravilhosas, né, para minha vida. Eu fui conhecendo uma das primeiras autoras grandes, assim, vamos dizer, que entrou no meu caminho foi a Sui Rec, que inclusive foi leitora crítica do Victor quando eu fui levar para a Amazon. E eu só cheguei na Amazon depois que as leitoras foram pedindo, foram falando para mim ir para lá, em 2019. Antes disso, eu já sabia que a Amazon existe porque elas me falaram, só que eu pensei, cara, eu vou criar um público aqui no Wattpad para eu chegar na Amazon, fazer uma boa estreia. Assim, eu fiz um plano. E eu ia mesmo, eu trabalhei muito no Wattpad. O Wattpad, ele me formou, porque primeiro eu comecei a divulgar nos livros alheios, aí as autoras começaram a me criticar, e eu falei, não, não é por aqui. Aí depois eu fui nos perfis dos leitores que estavam comentando os livros que era do meu nicho, pegava o usuário desses leitores, ia lá no capítulo do meu livro do Wattpad, marcava tipo uns 30 leitores e botava a sinopse e diz, leia aqui, leia, fazia o marketing, eu já tinha essa pegada do marketing. E aí lutei, início fazendo a faculdade, e meus capítulos eram enormes, então eu só publicava um capítulo no mês, outro capítulo no outro, escrevia super devagar. Aí fiz esse plano, fiz um grupo. E quando eu cheguei na Amazon, eu lembro que o Victor já estreou em 16, mas ele não ficou nem uma semana. Ele caiu rapidinho, porque eu estava aprendendo ainda tudo, como divulgar, como fazer. Mas eu lembro que nesse período eu já ganhei um salário. Então, tipo assim, o que era um salário da época, aí eu achei super legal, porque nessa fase eu já estava pós-formado, desempregado, porque nós do direito, ou você vai para concurso, ou você vai advogar. E no caso, eu fui preferir advogar, e aí eu estava indo para um escritório e não tinha nada certo, e aquela coisa toda, já morando sem a mãe, só com meu primo, e precisando de grana, e aquela fase de estudante mesmo lascado quando você sai da faculdade. Eu estava mesmo numa situação bem difícil, e meus livros começaram. Eu percebi, aí que eu fui perceber o preconceito, porque para nós escritores sabemos que tem uma massa, um grande público, eles não aceitam muito mocinhos negros, né? Aí eu não sabia disso, eu era muito ingênuo. E quando meus livros começaram a cair, eu fui percebendo por comentários, por tudo, eu fui percebendo que era por conta disso. Eu lembro que teve um dia que eu chorei muito, e aí eu fiquei, tipo assim, porque eu nunca passei por preconceito na minha vida, nada, nada, nada. Aí eu fiquei muito chocada, assim, eu pensei em desistir de tudo, aí eu respirei, foi quando eu decidi mudar totalmente, fiz test drive, e aí o test drive, eu lembro que ele me deu já R$ 4.000, e aí eu, bum, peguei, gastei tudo viajando. E aí assim nasceu o Mário. Eu fui começando a me adaptar, e eu fui pro clichê, porque antes eu odiava clichê, eu achava que clichê era
muito previsível. Eu achava, não, aqui tem que ter originalidade nessas histórias, tem que ter, sabe? E aí eu aprendi a adaptar o clichê à minha marca, né? À minha essência, de misturar vários assuntos, de trazer temas sociais importantes, que eu sempre gostei de tratar temas sociais importantes. E tive essa barreira também de, você é homem e por isso que eu não vou ler você. Homem não tem sensibilidade, que foi outra fase que eu tive que digerir, assim. Foi um processo que eu tive muito tempo para amadurecer e entender o porquê que a figura masculina era tão rejeitada no romance, porque realmente era algo das mulheres. Eu estava escrevendo para as mulheres. Então, eu tive que me formar. Eu fui aprendendo enquanto eu lançava, sabe? Fui aprendendo pelas avaliações, conversando com minhas revisoras. De repente, a minha equipe toda só era mulher. E eu, o único homem até hoje. Todos que trabalham comigo são mulheres, exceto meu gestor de tráfego. De resto, todas as meninas. E eu fui aprendendo com elas, com as leitoras betas. E aí cheguei aqui onde eu cheguei hoje, depois de muita palavra. E depois que eu fui procurar estudar, fui ler livros sobre escrita. Depois que eu fui procurar conhecimento, assim, tardio até hoje, eu decidi ser paciente. Eu falo, gente, ele é ariano, ele aprende no caminho, né? Então, assim, ele vai vivendo e vai aprendendo. Tinha muita pressa, eu queria fazer logo. Estudar para quê? E aí, quando eu fui estudar, eu gostei demais de entender o que eu estava fazendo, sabe? E eu recomendo muito isso. Você tem que estudar primeiro. Não vai fazer igual eu na loucura, não, porque demorei muito para passar, por exemplo, um mês no ranking. Nossa! E eu só consegui me destacar mesmo quando um livro meu explodiu, que foi No Silêncio do CEO. Ele passou 2 meses no ranking. Ele passou um mês inteiro praticamente no top 3. E naquela época já faziam tráfego pago. E eu nem sabia que existia tráfego pago. Eu nem sabia. Eu estava fazendo a divulgação tradicional, que naquela época era Facebook, WhatsApp. E aí, lá na frente, que eu conheci a famosa Mari Salles e que ela me apresentou que o negócio estava bem maior do que quando eu comecei. E assim eu fui me adaptando. Mari está na carreira de todo mundo, direto ou indiretamente, né? Sempre isso. Diretamente na minha. Pois é. João, e como que foi para você? Né? Como que foi essa decisão? Como que foi o feedback das leitoras? Você também teve que se adaptar, veio de outro gênero? Conta um pouco pra gente. Então, no meu caso, foi o seguinte. Eu também comecei aqui como todo mundo começou. No início, sim, eu me considerava muito mal. E, assim, eu comecei a escrever ainda quando eu tinha 15 anos de idade. Depois de levar uma bronca da professora. Porque, assim, as minhas redações eram péssimas. Eram péssimas num nível que eu não consigo, sabe, descrever. Todo mundo me zoava exatamente por escrever mal. Até que um dia me bateu uma vontade assim, não, agora eu vou escrever bem. Agora eu vou começar eu vou fazer todo mundo dobrar a língua e eu vou apresentar o melhor texto do mundo. Eu comecei assim. Daí, o que foi que aconteceu? Eu fui pegando o gosto pela leitura. Eu já era um leitor muito ávido, eu já lia assim desde criança e tal. Pegava livrinho lá da biblioteca da escola e tal. Mas eu comecei a ler nesse período onde eu concentrei os meus ensinamentos não, no caso os meus aprendizados, na leitura. E muita leitura, além do texto de livros, muita leitura em site. Eu procurava muito em site, eu procurava muito em vídeo aulas no YouTube. Eu ia realmente, sabe, passava o dia todo focado nisso, porque eu queria aprender a escrever. Sendo hoje até meio bobo, mas acho que isso influenciou bastante o JP Hulk, o João que eu sou hoje. Nessa época, na verdade um pouquinho depois, eu comecei a escrever uns textos assim, na meia boca, para dizer a verdade, de coisas que eu gostava, fanfic, eu criava fanfic, criei fanfic de Harry Potter, criei fanfic de filmes que eu gostava, filmes de ação, sempre mais nessa coisa da fantasia, porque eu sou apaixonado por fantasia e por muito mistério também. Também sou apaixonado por mistério. Daí, o Rod só entrou depois, assim, bem mais depois,
Quando eu fui descobrir sobre os livros de romance. Mas antes de publicar de fato alguma coisa na internet, eu passei por um processo assim muito longo de aprendizado. Eu fazia as coisas, mas eu acabava deixando de lado. Eu não gostava do que eu fazia. Acho que todo mundo já passou por isso. Todo mundo que começou a escrever já passou por essa fase de se achar um grande de um impostor. E eu passei por isso também. Aí eu comecei a me desenvolver, comecei a de fato começar a escrever uma rotina assim, mas era uma coisa bem mal feita. Até que eu conheci as plataformas, como disseram aí, o Wattpad, eu conheci o Wattpad, só que eu não publicava nada no Wattpad, eu não conseguia de fato nenhum resultado lá, mas eu conheci um grupo assim de leitores e escritores, e nesse grupo me apresentaram uma plataforma que acho que ela inclusive ela ainda existe, se chama Noveltoon. Eu comecei a publicar nessa época. Foi aí que eu comecei a ver essa questão, assim, do romance. Depois que eu li um romance que a minha irmã pegou, não sei de onde ela pegou, mas ela pegou, aí eu fiquei apaixonado por esse romance e fui ler. E me deu essa vontade de escrever. Eu saí da fantasia, saí do mistério. Eu comecei publicando mistério e fantasia, só que não deu muito certo. Aí, quando eu escrevi o primeiro romance, bum, deu certo. Deu muito certo, para falar a verdade. Foi um livro assim que deu uns 200.000 de leitura naquela época. Eu achava que isso era incrível. Estava me achando o bambambam. Só que, na verdade, isso é bem razoável. Daí, eu conheci autores maravilhosos nessa época. Nessa época eu não sabia nem que existia esse negócio de publicar na Amazon. Antes disso, eu já tinha ouvido falar sobre autopublicação. Eu queria muito publicar um livro. Eu também tinha essa síndrome de achar que eu era um escritor fantástico, que eu não era. Aí eu comecei a tentar entrar nesse meio do romance, e foi aí que eu comecei a ver os parangolês do meio que o preconceito com autores, porque é um meio dominado por mulheres. E, assim, é uma coisa fantástica. Eu descobri muita coisa nessa época, eu descobri muita gente incrível que me ajudou nesse processo. Eu não tenho mais contato com ninguém, infelizmente, mas foi aí que surgiu o JP, o pseudônimo que eu uso hoje e que eu publico. A partir daí, realmente, veio a pandemia, se eu me lembro, veio a pandemia, bem na época que eu estava publicando esses livros, assim, era de graça, só passava raiva, mas muita gente gostava, muita gente queria que eu lançasse mais coisas, só que eu não sabia de nada. Aí teve a época da pandemia, fiquei em casa, não tinha nada para fazer, eu fui escrever. Eu fui escrever e eu descobri, pelo mesmo grupo de autores que estava falando sobre essa outra plataforma que eu falei, de umas plataformas pagas. Foi aí que eu comecei a escrever e ganhar dinheiro com isso. No começo eu não sabia como era que fazia. Eu realmente só fazia por fazer mesmo. Era nessas plataformas eu publicava romance. No início, assim, acho que foi em 2020, 2021, 2022, por aí. Comecei a publicar nessas plataformas, aconteceu muita besteira, eu publicava muita besteira, mas também tinha alguns sucessos. Teve um livro meu nessa época que deu muito bom, a plataforma queria, mas eu ainda não tinha coragem nenhuma de publicar na Amazon. Eu tinha muito medo, eu achava que a Amazon era assim um nível muito maior do que eu poderia alcançar. Nessa época, graças a Deus, eu já fazia ali um saláriozinho bom, só que eu não sabia como era que publicava na Amazon. E eu hoje, com toda certeza, sabendo umas coisas que eu sei, nessa época eu já deveria ter começado, mas o medo, né? O medo paralisa a gente. Aí
Nessas plataformas, eu comecei a publicar esses livros e por aí foi até 2023. No final de 2022 para 2023, uma plataforma que eu publicava saiu do Brasil, literalmente saiu do Brasil, deixou todo mundo no pé. Eu não sabia o que mais fazer na minha vida, porque o meu trabalho era publicar livro. Fazer o quê? Se a plataforma saiu do Brasil, eu não tinha mais nada. Então, eu passei 2023 todo sem nenhum suporte, sem nada. Eu perdi o meu emprego, eu fiquei na rua da amargura. E nessa época também, eu fui me aprofundando mais sobre questão de escrita, fui me aprofundando mais sobre questão de romance. Eu li muito romance nessa época, fui me desenvolvendo também. E foi onde eu comecei a procurar mais sobre a Amazon. Eu tinha muito o sonho de publicar na Amazon. Hoje em dia, se eu soubesse que era tão fácil assim, eu já tinha começado muito antes. Caramba. Aí, eu de fato comecei a ingressar, comecei a ver as autoras. Todo mundo que está aqui eu já conhecia antes, já tinha lido alguma coisa. Nossa, vocês, para mim, são celebridades. Para mim, vocês são celebridades. E isso, para mim, era incrível. Comecei a ter contato com autores que publicavam na Amazon, as autoras que estavam daquele grupo lá que eu mencionei também tinham um sonho de publicar na Amazon, todo mundo tinha esse sonho. Só que, de fato, foi onde eu comecei a pensar, eu posso fazer isso. Eu entrei em contato com uma assessoria, eu não contratei essa assessoria, mas essa assessoria me ajudou muito, e ela me deu um vislumbre. E foi assim que surgiu o JP Hook. Acho que em março, foi em março, eu publiquei o meu primeiro livro, em 2024. Março de 2024, eu comecei a publicar efetivamente na Amazon. Depois de passar por um longo processo de outro aprendizado, que é hoje o que me agarra nesse mundo, igualmente os livros. Eu sou social media, eu trabalho como social media, e isso me deu um grande embasamento de saber como utilizar os processos de marketing para vender os meus livros. Se eu não tivesse, se eu não soubesse disso antes de publicar esse livro, talvez eu não teria alcançado tudo que eu tenho hoje. E muito provavelmente eu não seria quem eu sou hoje. Mas me ajudou bastante a colocar essas estratégias nos livros. O meu primeiro lançamento já foi um lançamento muito bom. Já foi um lançamento assim que me deu uma grana legal pelo investimento que eu investi. Acho que eu investi nessa época uns R$ 600. Voltou assim um dinheiro muito bacana, mais de uns 3 salários, e isso me surpreendeu bastante. Não, é isso aqui que eu quero para minha vida. Só que nos outros lançamentos, nos lançamentos seguintes, acabou sendo um fracasso. Acabou sendo um fracasso. O meu lançamento seguinte não foi bom. Aí eu acabei pegando a discussão com a blogueira literária. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei achando que esse mundo não era para mim. Enquanto isso, eu estava estudando as estratégias de marketing, vendo que eu estava errando, que eu estava acertando. E muito por causa dessa estratégia de marketing, conheci muita gente bacana, porque eu estava divulgando umas dicas de tudo que deu certo para mim e peguei contato com autores legais. Com isso, eu descobri mais sobre o que a Amazon gostava, mesmo que eu tenha flopado uns 2 livros antes do meu primeiro sucesso, assim, realmente grande. O primeiro livro que realmente abriu as portas para mim, ele foi totalmente por acaso, eu nem ia fazer ele, mas foi esse livro que me fez ter contato com as pessoas que eu gostaria de ter conhecido antes. Esse livro me fez ver que, de fato, eu sou um autor que pode realmente ter um nível de escrita bacana, que as pessoas gostam, que as pessoas querem ler. E foi aí que surgiu, como é que eu posso explicar melhor? Foi aí que se consolidou. E foi aí que eu descobri, nossa, isso aqui realmente pode ser uma carreira para mim, porque apesar da instabilidade que foi os lançamentos anteriores,
esse livro foi a coisa que me deu a certeza. Posso fazer isso aqui dar certo, eu só preciso estudar um pouquinho mais e eu vou fazer isso aqui dar certo. E a gente segue tentando, né, por aí. A gente segue tentando, a gente segue evoluindo. Sobre o preconceito com homens escrevendo literatura hot, eu percebo que, assim, como já disseram anteriormente, às vezes a gente não tem muita base sobre o que está fazendo. Muito provavelmente, alguns leitores têm um preconceito com essa base. Alguns escritores escrevem algumas coisas que realmente são bem fora da caixinha, que às vezes ofendem os leitores, e isso acaba afetando a honra, de certo modo, dos outros autores. Então, assim, a gente que escreve a literatura hot, a gente está podendo fazer com que o nosso nome também sirva para trazer à vista outros escritores que queiram publicar também literatura hot. E é assim que a gente vai seguindo. Com certeza, eu acho que o aprendizado é, é o caminho, né? Nem que seja no meio do percurso, caindo igual o Mário, né? Eu, por É, exemplo, Eu fui apanhei entrar muito. no ranking depois de, né, anos e anos e anos. E é engraçado que, assim, por mais diferente que seja eu também, né, fã de mistério, fã de fantasia, e a gente foi. E, Jerry, como foi para você, né? Conta um pouco da sua história. Eu sei que, igual falando, né, você tem o mesmo nome e uma profissão do meu marido, né, ele programador. Você ainda concilia isso? Já ficou só nos livros? Como que é as mulheres, né? O pseudônimo foi por causa disso? Conta pra gente. Não, então, é uma história bem extensa, mas vou tentar resumir. Meu nome é Gabriel, né? Estou na Amazon desde meados aí de 2015, 2016. Eu fiz faculdade de sistema de informação, né? Mexia com programação, depois fiz faculdade de contabilidade. Então, assim, faculdade é uma coisa que eu já gostava muito de fazer. A questão dos livros foi mais em relação a hobby mesmo, sabe? Eu sempre gostei de criar histórias, né, na minha cabeça. Quando eu estudava, tanto no ensino fundamental quanto no médio, eu gostava de ler, ganhava aqueles prêmios da escola lá, quem leu mais livros tal semana, quem leu mais livros tal mês. Então eu sempre gostei de ler. E eu gostava muito de ler terror e suspense, né? Assim, se fosse especificar, eu gostava muito de Agatha Christie, gostava muito de Sidney Sheldon. E eu lembro que eu falei para minha professora do ensino fundamental, eu falei assim, um dia eu ainda vou escrever um livro. Só que isso aí eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, né? E minha vida seguiu. Minha vida seguiu a ponto de, assim, eu fiz a faculdade com 17 anos e virei funcionário público com 18, né? Então eu não tinha muito tempo. Trabalhava, tinha 2 empregos, ia para a faculdade à noite. Chegou um momento que eu falei assim, preciso de alguma coisa para, sei lá, pra me desestressar. Eu jogava bola, eu preciso de alguma coisa para fazer no computador e tal. Aí eu li um livro, que eu nem lembro qual livro que é agora, eu falei assim, nossa, não gostei do final e tal, e se eu fizesse um livro? Aí aquilo lá começou a martelar na minha cabeça. Eu já tinha esse sonho de escrever, o que que eu fiz? Comecei a escrever esse livro, não postei em lugar nenhum, abri o arquivo do Word, fui escrevendo um capítulo, fui escrevendo outro, parava, continuava, parava. Então ficava nessa de ir e vir. O que que eu fiz? Um dia eu falei assim, será que tem algum lugar que eu poderia postar a minha história? Aí pesquisando isso, eu acabei conhecendo o Wattpad, né? Eu não conhecia a Amazon, assim, não tinha nem ideia que lá vendia e-book. Então o que que eu fui fazendo? Quando eu conheci o Wattpad, eu vi que o pessoal postava os capítulos, falei assim, vou fazer isso. Comecei a postar um capítulo, o pessoal, mais um, aí eu postava outro. Aí eu vi que estava tendo muita curtida, muito comentário, falei assim, eu vou tentar terminar esse livro aqui. Aí foi dito e feito, né? Eu fiz o livro, acho que eu escrevi ele no Wattpad durante um ano, de 9 meses a um ano, né? Aí o que que aconteceu? Eu recebi muitas mensagens naquela caixinha lá do Wattpad, falando assim, por que que você não publica na Amazon? Aí, por curiosidade, muita gente falando isso, eu falei assim, eu vou pesquisar sobre o que que é a Amazon, como que funciona, e vi que era um local que dava para publicar esses e-books, né? Só que eu não sabia nada, assim, se eu tinha que registrar, se eu tinha que, sabe, fazer qualquer coisa. Eu fiquei meio com medo de postar lá e não saber muito o que fazer. Depois de 6 meses que o livro estava pronto, eu falei assim, vou arriscar, vou postar na Amazon. Só que ao contrário do pessoal aí que achava que, tipo assim, nossa, o ego estava nas nuvens, o meu foi totalmente o contrário.
Meu primeiro livro aí, se ele pegou um top 10 mil aí, foi muito. Eu lembro até hoje, eu até falo pro Yuli que, assim, meu primeiro salário na Amazon ele foi R$ 10, e o segundo foi 30. Então, assim, eu falei assim, isso aqui vai ter que ser um hobby mesmo. Mas aí eu segui persistindo, eu fui pro Wattpad de novo, falei assim, vou escrever uma nova história, vou fazer a mesma coisa. Continuei esse livro, eu levei menos tempo para escrever, levei acho que uns 7 meses. Escrevi ele e falei assim, não, esse livro agora vai estourar. Fui postei ele na Amazon. Devo ter ganhado uns R$ 20 também no primeiro mês, mais uns 50 no segundo. Falei, caramba, só de revisão já gastei 1.000, então eu estou no prejuízo aqui. Aí no terceiro livro, fiz a mesma coisa, o mesmo processo, postei no Wattpad e tal, joguei na Amazon. Deu errado de novo meu terceiro livro. Falei, quer saber? Vou mexer com isso não. Não é para mim escrever, não sei escrever. Só que antes de fazer isso, antes de desistir, eu falei assim, eu acho que eu vou ler alguns livros na Amazon. Então, assim, eu comecei a ler alguns livros na Amazon. Eu lembro os 3 livros que eu li primeiro lá, que foi o Sorrisos Quebrados, né? Eu acho que é da Sofia Silva. Li o Sem Caminho, não sei se é da Dani Assis, alguma coisa assim. E li o do Yuli, né? Que foi aí até que eu conheci ele depois, quando eu mandei uma mensagem para ele. E nesse processo de ler esses livros na Amazon, que eu descobri o que era o Hot. Falei assim, eu não sabia do Hot, não sabia. No Wattpad eu li muito pouco também, não sabia que tinha, como que era o Hot, as cenas de escrita, não sabia nada. Então eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Antes de desistir, eu vou escrever um quarto livro e vou colocar o Hot. Que foi aí que acabou que meio que deu tudo certo para mim, né? Ganhei um dinheirinho, assim, falei, nossa, então eu vou seguir nesse caminho. E foi isso que aconteceu. Continuei na Amazon, continuei publicando, continuei lendo, né? Porque eu tinha parado de ler, né? Eu tinha muita coisa para fazer, concurso, faculdade e tal. Então falei assim, vou focar na Amazon e acabei focando, né? Continuei escrevendo e até hoje estou por aí. Aí agora depois da faculdade, eu saí, né, do funcionarismo público, né? Fiquei lá durante 13 anos, né? Mas eu falei assim, ó, eu preciso focar em alguma coisa na minha vida. E para mim a literatura é, assim, essencial. Já li mais de 300 livros, eu gosto muito de ler. Então sempre estou vendo séries, sempre estou vendo dorama, sempre estou vendo filme, sempre estou lendo. Então eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. Então acabou que deu certo, né? Aí agora falando um pouco sobre essa questão de personagens, o pessoal não gostar muito, né, de homem escrevendo. Muita gente até me confundia, né, quando ia avaliar um livro na Amazon, falava, parabéns à autora, né? Porque muita gente acha que G.R. Oliveira, se não tiver uma foto, alguma coisa assim, pode até achar que é mulher, porque é um mercado dominado por mulheres, né? Então você vê o pseudônimo na G.R. Oliveira, sabe? Muita gente não vai pensar que é homem. Mas assim, eu não me importo, né? Geralmente, o pessoal que entrava no meu grupo até falava, isso para mim isso era mulher e tal. Já recebi comentários, já recebi prints, assim, de pessoas indicando meus livros, mas as outras pessoas falam assim, não, eu não vou ler porque é um homem escrevendo, eu acho que homem não consegue transmitir os sentimentos igual mulheres. Então, assim, sempre teve essa parte também, não vou falar preconceituosa, mas o pessoal achando que por ser homem ele não vai conseguir descrever os sentimentos de uma mulher e tal. E assim, a parte que eu gosto mais de escrever é a parte feminina mesmo, mais por livros, né? Geralmente a maioria dos livros que eu li não tinha essa narração de primeira pessoa, né? Era narração em terceira pessoa. E assim, eu comecei escrevendo em terceira pessoa, né? Só que aí quando eu vi a Amazon, como que estava na Amazon, que o pessoal gosta de escrever primeira pessoa, eu me adaptei, né? Comecei a escrever em primeira pessoa. Então, basicamente, foi assim. Eu acho que essa minha tentativa e erro foi uma coisa muito boa, porque eu tinha de tudo para desistir no primeiro, no segundo, no terceiro livro, né? Só que depois desse quarto livro, eu também comecei a estudar a Amazon, ver questão de algoritmo, porque como eu mexi com sistema de informação, eu gosto muito de pesquisar sobre isso. Então aí foi uma coisa que me deu um insight, assim, falei, não, eu preciso, se eu quero isso aqui, se eu quero tratar isso como um trabalho, eu preciso, no mínimo, entender esse mercado. Foi aí que eu fui entendendo, questão de ranking, questão de tráfego pago, questão de o que o pessoal quer ler, né? Questão de títulos também, questão do que você vai colocar na sinopse, a capa. Por exemplo, minhas 3 primeiras capas eu fiz na própria Amazon, né? E o pessoal sabe que fazer a capa lá na própria Amazon, né? Não dá, né? É complicado, né? É terrível. E minhas capas eram assim. Então, tipo assim, eu aprendi muita coisa no processo. E aí eu acabei me tornando o que eu sou hoje, né? Mas com muita perseverança, já bati muita cabeça, já fiz muita coisa errada, assim. Livros, assim, que
eu tive que reescrever, vários livros eu tive que reescrever, tem livro meu que tem 4ª edição, então, tipo assim, eu tento me aperfeiçoar o máximo possível, eu acho que isso me levou onde eu tô agora, né, ler, entender, ver que o mercado não é aquilo que você quer escrever sempre, na maioria das vezes, que você tem que colocar alguma coisa assim, que chama atenção, então eu acho que esse foi o meu processo aí da Amazon, tentativa e muito erro mesmo, mas que deu certo no final das contas. Bom, eu acho que é uma curiosidade minha e de várias outras autoras, leitoras. A gente sabe que o interesse das leitoras é no personagem masculino. Eu costumo brincar que é o homem que importa. Então, vocês escrevendo, vocês sentem uma facilidade ou uma dificuldade em trazer esse homem que, né, a gente já falou ali, que não é nem tão real, né? Também é um pouco fantasioso, é aquele príncipe encantado. É mais fácil, é mais difícil? Gerry, conta pra gente como que é trazer esse homem perfeito que faz, né, o coração das mulheres ali, das leitoras, bater mais rápido, trazer esse, né, esse hot aí nessa, não, que a gente sabe que não é só as cenas de sexo, é toda uma construção e é isso que as mulheres gostam tanto no hot, né? Não é o sexo pelo sexo, é toda uma construção de romance, é toda uma trama que tem também as cenas sexuais, mas elas se apaixonam pelos personagens. Como que é essa Sim. construção masculina, Gé? Então, assim, sendo bem direto, eu já vou falar que eu tenho mais facilidade em escrever personagens femininos. E assim, eu falo isso porque o meu convívio, assim, familiar, tudo mais, tem mais mulheres, né, do que homens. Só que, assim, não necessariamente ter mais facilidade em escrever sobre mulheres quer dizer que eu tenho menos facilidade com homens porque eu sou um homem, né? Então, assim, quando eu comecei a ler na Amazon, eu vi que a visão era um pouco diferente, assim, o pessoal gostava de um cara mais turrão, assim, um cara mais sério, um cara mais que comanda, né? E isso eu fui me aperfeiçoando, por quê? Porque os meus primeiros personagens masculinos, eles eram mais, assim, calmos, não brigavam tanto, não tinha tanta discussão. Então, quando eu vi que aquilo lá estava bem diferente do início dos meus livros, eu comecei a me aperfeiçoar como? Lendo livros de romance na Amazon, vendo séries, assistindo filmes. Então, sim, eu fui pegando e vendo a personalidade do homem que as mulheres gostavam. Por exemplo, pegava o ranking, assim, de séries e filmes, o pessoal falava do homem, o que elas gostavam. Então, tipo assim, eu fui aperfeiçoando meu personagem basicamente nisso aí. E eu segui uma linha assim, segui a linha do CEO, né? A maioria dos meus livros, acho que de 15 a 20 livros é essa linha do CEO. Então eu comecei a ver séries e filmes de CEO, até mesmo doramas mesmo, para entender como que era a rotina desse homem, né? Esse homem mais possessivo, esse homem um pouco mais turrão, e esse homem que era, tipo assim, o desejo das mulheres, né? Então, para mim, eu não vou mentir, foi um pouco difícil no começo, né? Eu fiz de tudo para tentar entender como é que era isso, porque a minha visão de homem geralmente não era a visão do homem que as mulheres queriam ler. Isso aí eu vi não só por elas falarem em avaliações ou comentários sobre o livro, né? Era mais por ver também como eu estava escrevendo. Então, assim, eu acho que na Amazon tudo é um aprendizado, né? Eu aprendi lendo, aprendi vendo o ranking, né? A gente vê lá o top 5, top 10, a gente lê, você fala, nossa, aí você vê os personagens lá, você vê os comentários, fala, não, as mulheres gostam de personagens um pouco mais assim, ou um pouco mais assado. Então, assim, eu fui me aperfeiçoando desse modelo. Por isso que eu falo que é até um pouco mais fácil para mim escrever sobre o personagem feminino. Porque, assim, eu tenho mãe, eu tenho minha irmã, vó, amigas, assim, então eu consigo ver a personalidade delas, ver o que abala elas, o que deixa elas mais um pouco, sabe, menos à vontade. Só que, assim, eu não tenho convívio com o CEO, eu não tenho um convívio com o cara, né? Então, tipo assim, para mim é mais da fantasia também. Então, como que eu faço para igualar essa situação? Eu igualo essa situação lendo, igualo essa situação vendo filmes, né? Que é uma coisa diferente. Então, por isso que eu falo que para mim foi um pouco mais complicado. Mas a partir de um momento que você lê, que você entende como que são esses personagens, que você vê o que elas estão buscando, para mim fica mais fácil criar esse personagem. Que o próprio nome fala, é um personagem. Não é uma pessoa que você vai ver na rua. Mesmo se você conhecer um CEO não vai ser desse jeito. Então, é diferente, são coisas diferentes. Só que é um livro, né? A gente está falando de uma história teoricamente fantasiosa, que, sabe? Então, assim, para mim foi um pouco complicado, mas
com esse conhecimento, eu acho que eu consegui melhorar isso bastante, né? Tive muita crítica sobre isso também. Eu sou uma das pessoas que mais teve crítica aí livro após livro, né? E eu gostava dessas críticas construtivas, né? Porque foram elas que me impulsionaram a escrever livros melhores. Foram elas que me impulsionaram a escrever, eu acho que o livro que mais fez sucesso meu, que foi O Viúvo, né? Foi um livro que na época eu falei assim, eu vou escrever o cara mais ignorante, mais turrão, mais cabeça dura possível. E o que chovia de mensagem no meu Instagram falando que o livro, odiava o livro, mas amou o livro, que o cara era problemático, que o cara era meio doente. Eu falei, nossa, era isso mesmo que eu queria, um cara desse jeito aí. Então, eu acho que eu consegui melhorar essa questão em mim por causa desse livro do Viú, fui aprendendo algumas coisas, né? Esse hate bom aí eu fui me adaptando, né? Então, eu acho que tudo na vida, em qualquer trabalho, a gente tem que, querendo ou não, analisar a situação, né? Eu fui assim, eu analisei a situação da Amazon, né, que era uma coisa que eu queria continuar, queria ser o escritor 100% do meu tempo. Falei, eu preciso me adequar. Então, por causa disso, eu consegui meio que conciliar as duas coisas, um personagem mais assim, turrão, mas um personagem mais conciso, assim, mais tranquilo. Acho que esse foi o meu caminho. É engraçado que às vezes a gente pensa que, né, como homem, talvez seja mais fácil escrever o homem, e tem muito nessa coisa do idealizado, que talvez não é o homem real, né. Hum. João, e como que é para você, né, fazer esse homem que as leitoras tanto querem? Então, eu comecei a ler romancezinho tic-lit. Sabe o que é tic-lit? Aquele romancezinho mais clichêzinho, que não tem hot de jeito nenhum. Não tem hot de jeito nenhum. É uns personagens super fofinhos. Aí o homem é fofinho com ela é fofinha com o homem. Ainda tinha o Enemies to Lovers, ainda tinha essa coisa mais puxadinha, assim, do cara ser um pouco turrão, mas não é exatamente o que tem dentro do Dark Romance. Ou dos romances como um hot, que não necessariamente, mas às vezes trazem esses homens mais turrões. No início, para mim, foi extremamente difícil, porque essa não é a minha personalidade, eu não sou desse jeito, eu não sabia que é, tinha essa demanda assim tão grande por esse tipo de homem fictício. E foi o que me surpreendeu bastante, porque, inclusive, naquele outro livro que eu tinha citado, que foi muito bem na plataforma, o personagem era completamente diferente do que ele é tipo, comercial na Amazon. Ele era um personagem fofinho que teve um pé na bunda da namorada e acabou ficando na garra de uma mulher que era completamente intensa e que dominou ele. Se colocasse isso na Amazon, todo mundo ia nem ligar para esse tipo de livro, porque não é o que é comercial hoje em dia, não é o que é comercial para as leitoras que acompanham a gente. Como o Jerry estava falando, elas gostam desse cara mais turrão, mais centrado, que é super frio, super arrogante, que é quase uma ofensa. Mas a gente vai lidando, a gente vai. Na verdade, a gente vai descobrindo ao longo do tempo, ao longo do que a gente vai fazendo, a gente vai escrevendo, que o gosto das leitoras, o que toca no coração delas. Para mim, é a parte de escrever o homem se torna mais fácil porque eu gosto do tipo da visão dele. Eu gosto da narrativa que eu crio para ele. Eu gosto do que ele representa na história. Geralmente eu deixo um fundo mais misterioso, eu coloco cenas de ação. Eu gosto muito de cenas de ação nos livros que eu faço, majoritariamente, até gaguejei aqui, majoritariamente é mais sobre máfia, aí tem negociação, tem perseguição. Eu me amarro muito nessas cenas. Acaba sendo umas cenas muito confortáveis para escrever, porque é o que eu gosto de ler também. Mas, além disso, para além disso, também tem a mocinha, que é basicamente o contraponto desses caras mais turrões, que a gente aprende a gostar. No início eu não gostava, sendo bem sincero, eu achava muito. Nossa, mas você gosta mesmo disso? Você gosta mesmo de ser tratado igual animal? Aí eu fui.
Eu fui aprendendo, fui lidando com esse tipo de, Ai, de cara fictício. É, eu fui aprendendo a lidar com esse cara fictício e a perceber do porquê gostavam tanto, porque realmente é viciante, é uma construção que a gente faz e até mesmo outros escritores fazem, que a gente, sei lá, a gente se identifica um pouquinho, porque o bicho às vezes é tão quebrado, é tão estilhaçado, aí a gente vai descobrindo porque ele é assim e a gente vai pegando amor, sabe? Então, na construção em si, é o que mais me fascina nos personagens masculinos. Tenho certa facilidade para escrever gente quebrada. Eu faço as pessoas quebradas nos meus livros de um jeito que até alguns leitores falam que é fascinante. E é isso que mais me pega na hora de escrever, é o que eu gosto de escrever, é o que me fascina fazer. As mocinhas também. Eu faço todo mundo quebrado, vou consertando aos pouquinhos, mas especialmente os caras ali. Eu acho que a parte que as leitoras mais gostam, inclusive, que é ver o cara completamente quebrado, completamente ferrado, tá completamente a ponto de sei lá, cometer uma loucura. Aí a mocinha que vai fazer com que ele se reveja, com que ele se encontre, com que ele se apaixone de novo. É o que me fascina, é o que me atrai, principalmente para os livros de romance que eu encontro na, na Amazon, que eu não encontrava nesses romances de Tito Litt, por exemplo, onde era mais fofinho, onde era uma coisa mais engessada, que realmente é um pouco fictício, mas que a gente vai aprendendo a lidar que isso deveria ter mais na vida real também. E, Mário, como que é? Como que é essa construção masculina? Tem muito de você? Não tem? Você precisou se reinventar? Você tinha falado um pouco sobre, né, sobre os personagens, sobre o que você queria, o que você teve que se encontrar no meio disso. Como que são os personagens masculinos do Mário que fazem sucesso com as leitoras? Então, eu nunca tive, até onde eu me lembro, dificuldade para escrever personagens masculinos. O meu problema foi adequar os meus personagens masculinos à estrutura ali do que a grande massa de leitoras gostava de ler. Como eu falei para vocês, eu comecei completamente no escuro, achando que estava arrasando. Eu tinha uma certa aversão a clichê porque eu achava que o clichê era muito sinônimo de previsibilidade. E conforme eu fui amadurecendo como profissional, eu fui vendo que não. Comecei a ler algumas escritoras e eu fui vendo que elas eram fantásticas, sabe? Fui vendo que elas trabalhavam ali o clichê, mas tinha muito mais, era muito mais profundo, né? Eu fui vendo exatamente isso que você falou, que não era só a questão do hot, era muito mais profundo. E os meus primeiros livros, eles eram muito masculinos. Hoje eu entendo que meus livros eram para homens. Se você for ler lá o Victor, Apollo, os meus primeiros livros, era fantasia masculina, era age gap reverso, eram os homens mais novos, as mulheres mais velhas e experientes. Então, assim, era o total avesso do que o grande público queria, porque hoje a gente já encontra de tudo. Hoje, eu, particularmente, minha opinião é que eu vou no ranking da Amazon, eu vejo de tudo vendendo. Absolutamente tudo. Inclusive o que eu comecei a escrever, que naquela época poderia ser chamado de New Adult, né? Porque eram garotos mais jovens mesmo. Eu fiz livros de garotos de 16 até 18 anos, com mulheres de 30, 20 e poucos anos. Então, era ali uma fantasia masculina e conforme eu fui caindo, né, conforme eu fui quebrando a cara e comecei a estudar tanto os livros do Wattpad, depois, posteriormente, os da Amazon, e eu fui vendo que funcionava mais o age gap padrão que a gente tem hoje, o homem mais velho. Eu fui vendo que o clichê, ele me dava amplitude e que eu estava gostando de ler clichê, uma amplitude que eu achava que antes não tinha, que eu tinha um preconceito, né? E que eu vi que não precisava ter aquilo, que eu poderia como é que eu podia dizer, me evoluir como escritor dentro daquilo que vendia, que eu podia me encontrar. E aí eu fui abrindo meu leque e eu fui adaptando meus mocinhos, os homens,
e até chegar nos homens que eu faço hoje, né? Que mais ou menos isso que os meninos descreveram, são homens mais sérios. O que funciona, eu acho, aqui para nós aqui, para o nosso nicho, para as tropes que a gente costuma escrever, eu digo que eu conheço os meninos, são homens mais sérios, homens poderosos, homens com conflitos internos. Então, eu fui me especializando, vamos assim dizer, muito nessa questão do conflito interno, até porque eu já gostava de trabalhar isso, protagonistas quebrados, com traumas que os moldaram. Então, ali eu trazia temas sociais. A minha família, né, minha irmã, diz que eu sou o autor das minorias, porque eu já fiz CEO mudo, né, que tinha mutismo seletivo. Eu lancei agora um cadeirante. Eu já fiz um mocinho que usava uma máscara porque tinha uma síndrome lá, que ele via um monstro no espelho, então ele preferia cobrir o rosto, mas ele não tinha nada no rosto. Eu já fiz livro de vários tipos, tanto no masculino quanto feminino, de problemas temáticos sociais, e que eu acho que conseguiram me destacar. Eu acho que é muito importante para o autor, porque nós, autoras, nós estamos no meio que a gente escreve todo mundo a mesma coisa, e aquilo se torna repetitivo. É muito importante você ter a sua essência, né? E quanto à personagem feminina, eu não tive também dificuldade, porque eu, assim como o GR, eu fui criado por mãe solteira, né? Então, o meu pai se separou da minha mãe, ela muito jovem, eu muito pequeno. Então, eu vivia ali com ela, com a minha avó, com as minhas tias. Estão me ouvindo? Então, eu sempre tive Sim. uma grande presença feminina dentro de casa, então, para mim, foi muito fácil. E o engraçado é que eu recebia. Hoje, não. Hoje, eu acho que já aceitaram mais, já entenderam mais que o homem pode escrever romance, né? Mas, no início, eu recebia muita pergunta. Você não é gay? Tem certeza que você não é gay? Eu disse, não, eu sou hétero. Então, eu tinha muita pergunta. Mas tem certeza? Não, não é possível. Eu não consigo. Teve uma leitora que falou assim: eu não consigo aceitar, não consigo acreditar que um homem consegue descrever tão bem as sensações femininas, mas como assim? E, na verdade, eu fui buscando, me moldando, igualmente o GR comentou. Eu fui começando a ler, já gostava muito de assistir filmes, muito mesmo. Aí eu fui assistindo mais séries de romance, fui deixando um pouco o terror de lado, que eu era fã de terror, fã de fantasia, fui deixando mais para vir para esses romances mais adultos, né? Só que ainda assim foi um longo processo até eu começar a perceber mesmo ali onde é que se encaixava, né? As diferenças. Mas aí eu uni o útil ao agradável, vamos assim dizer, porque os meus protagonistas masculinos, eles sempre foram intensos, né? Sempre foram protagonistas, assim como as leitoras falam, sempre tiveram pegada, eu sempre gostei muito de escrever o hot bem detalhado, mas eles não eram muito românticos, assim, quando era para ser romântico, eles eram meio brutos. Então, assim, essas características que, vamos dizer assim, que os protagonistas que já vendiam tinham, os meus tinham, só que ainda não estavam dentro da estrutura completa, porque a gente sabe que é todo um complexo aí de elementos, né, para você formar um romance dentro daquele padrão que é mais consumido, porque hoje eu vejo que muita coisa é consumida, mas nós construímos o nosso público dentro desses clichês, dessas tropes, desses tipos de personagens, então é muito difícil ali você, de repente, fazer uma mudança numa carreira que você construiu até aqui com aquele fandom, né? E foi assim, então eu tenho essa sensibilidade feminina também por parte da minha equipe, da minha revisora, eu tenho 2 betas, então eu tenho essas meninas que sempre estão opinando, eu sempre gostei, eu quebrei muita cara, mas eu sempre gostei muito de ouvir também, né? Sempre gostei muito de ouvir. E um dos meus as minhas grandes dificuldades foi porque eu sempre fui mais escritor do que leitor. Eu tinha muita preguiça de ler. Hoje eu amo ler, mas ainda assim, quando eu vou ler um livro é um mês, às vezes muito mais. E aí eu sou muito difícil de me dividir. Eu estou escrevendo, eu estou lendo, então eu estou mais assistindo. Mas eu sempre me cobro isso, porque eu tenho que ler mais. Eu gosto de ler, porém, é uma coisa que eu vou colocando em segundo lugar, mas que a gente aprende muito, principalmente se você lê romances. E quando eu comecei a ler, justamente já estava nesse nosso universo, e eu fui lendo mais autoras brasileiras, né? Eu li pouquíssimas autoras de fora, eu fui lendo mais a galera que estava ali no ranking. E tudo isso me ajudou. E, Yuli, como que foi essa transição do LGBTQIAPN+, a o hétero
Foi difícil para você? Foi difícil lidar com as leitoras? Como que era o seu público? Como que é essa receptividade do público feminino hétero? Conta um pouco pra gente. Eu não sei aqui, mas eu imagino que eu sou o viado da família, né? Acho que eu estou entre héteros. Eu sou o gay da família aqui, né? Que escreve romance hétero. Assim, no início, eu já respondo que para mim foi mais difícil escrever as mocinhas, as mulheres, né? Eu escutei muito lá no início, Yuli, não é assim que funciona, Yuli, não é aí que fica, Yuli, não é assim que se faz, Yuli, não é desse jeito que a mulher sente prazer. Né, escutei bastante isso porque, bom, eu escrevia romances LGBT, que ia PN+, né, com personagens até trans, etc, né, mas assim, enquanto eu estava naquela área, eu estava olhando para o meu objeto de desejo, né. Eu acredito que toda história, ela é, no fim, sobre um objeto de desejo, né. Por exemplo, a salvação, a esperança, o anel, a magia, a proteção, toda história é sobre um objeto de desejo. Nas histórias que eu escrevi em 2014, eu escrevi sobre o meu objeto de desejo, que são homens, mas são homens que são carinhosos, gentis, delicados, são quase umas moças, né? Esse era o meu objeto de desejo. Eu era muito bom escrevendo isso. Quando eu fui pro hétero, eu até consegui me desenrolar bem com os homens, porque assim, eu fui criado assim numa família cheia de mulheres. Tinha os homens, né? Só que eu venho de uma família de muitos militares, pai, tios, avô, enfim, muitos militares. E o militar, no geral, né? Ele é uma pessoa que passa muito tempo fora de casa, porque ele está trabalhando, está fazendo alguma coisa, que são pessoas que normalmente se encaixam no perfil, né? Que são pessoas mais fechadas, mais turrões, mais objetivos, que tem aquela postura mesmo assim muito séria, né? Então assim, para mim foi fácil nesse quesito escrever os homens que são objeto de desejo das mulheres, até porque na minha família, né? Eu percebi que tipo todos os homens eram assim. Eu comecei a me perguntar tipo por que esse tipo de homem é o objeto de desejo da mulher, sabe? Que existe aqui que é tão instigante, né? Eu desde sempre, assim, a minha grande paixão desde jovem era psicologia e psicanálise, né? E eu sempre estudei de forma amadora esses temas. E entender a psique humana é uma coisa que, assim, eu estudo quase que todos os dias. Eu sou um nerdzinho nisso. Eu gosto de tentar desbravar e entender a Matrix por detrás do porquê as pessoas gostam do que elas gostam, ou por que elas agem do jeito que elas agem. Então, eu acho que nesse sentido, para mim, foi mais fácil escrever sobre homens, porque eu estava rodeado desses homens. Eu conhecia, por mais que eu às vezes tomasse o lado das mulheres, do tipo, meu Deus, esses homens são muito assim turrões, meu Deus, estão respondendo desse jeito atravessado, não pode, tipo, né? Eu sempre fiquei assim muito do lado da minha mãe nesse sentido. Então eu consegui entender mais ou menos, né, que tipo é esse tipo de homem que chama atenção, que atrai, no sentido das mulheres. E eu tive um pouco de dificuldade, não na personalidade feminina, mas nas cenas, né? Hot, etc. E aí, assim, faço das minhas palavras, as palavras do Mário, as minhas, né? A minha equipe sempre teve muitas mulheres. Assim, antes do meu livro chegar na Amazon, até durante um período no Wattpad, né? Porque eu também publiquei lá, mas antes do meu livro chegar na Amazon, ele passa pela mão de pelo menos 3 ou 4 mulheres. Mulheres de todas as idades, que vão olhar por vários ângulos e dizer, olha, eu acho que está faltando isso, eu acho que tem que ir por esse caminho, né? Para entender, porque assim, o meu público final são as mulheres, então eu preciso agradá-las, né? Porque senão eu não vou vender. Então, eu acho que eu quebrei mais a minha cabeça tentando descobrir como escrever essas mulheres interessantes e que elas tivessem um certo protagonismo, por mais que o objeto de desejo final seja o homem clássico, que é esse, o turrão, resmungão, e por todos os motivos históricos e sociológicos que a gente sabe que o Brasil passa. E aí, assim, outra coisa que eu acrescentei para poder me ajudar, porque quando eu era criança e adolescente, eu escrevia poesia. Cheguei a ganhar prêmio, cheguei a participar de concurso aqui na Bahia, mas
eu achava que a poesia era uma coisa que não ia me dar dinheiro, assim, não ia me dar muito futuro. E a poesia é muito exigente, né? A poesia é muito. Tudo tem que ser muito refinado. E aí eu fui para o meu segundo interesse, que era fantasia, que eu acho que todo homem, né, tem algum certo tipo de interesse por fantasia. Acho que tem alguma coisa aí muito peculiar na gente, né? E eu cheguei a escrever 3 ou 4 livros de Não é fantasia. só homem não, eu também sou muito fã da fantasia, comecei na fantasia, né, tenho vários e faço até eu falo que eu me dou de Sim, sim, presente uma trilogia de fantasia por ano. sim, Mas sim. eu concordo com o Yuli, eu acho, assim, o homem entre romance e fantasia, ele vai mais pra Vai fantasia. para Eu acho que fantasia. pela coisa da aventura, da ação, nós Sim. homens somos mais dessa coisa da adrenalina. E é claro E que eu eu vejo que penso. Pode terminar. é claro que eu vejo que a massa de leitores, seja em qualquer gênero, é feminina, assim, uma coisa que eu entendi. Até em livros, eu não sei se o Yuri concorda, até em livros LGBT, eu percebi que é mulheres, a mulher que domina, cara, a mulher domina tudo. Sim. Mas entre nós homens, eu acho que começa mais, eu acho que eles se interessam mais pelo terror, pela fantasia. Entende? Nós aqui estamos aqui porque a gente teve que se adaptar para poder vender. Sim, Exato. A minha análise básica, assim, é que eu acho que, no geral, a jornada do homem é uma jornada muito externa, né? O homem, a jornada dele é para fora. A jornada da mulher é uma jornada para dentro, é a jornada dos mistérios. Então, os segredos do amor, da conquista, de uma série de coisas, né? Então, eu acho, na minha análise assim, superficial, eu acho que é isso. O homem ele vai caminhar um pouco para a fantasia, porque a fantasia, o objeto final de desejo da fantasia, é a aventura que vai transformar o homem de um menino para um homem, né? Já no caso da mulher, o que transforma a mulher de menina para mulher, nessa jornada interior, é ela descobrindo seus próprios sentimentos, descobrindo quem ela é, não fazendo uma aventura lá fora, mas fazendo uma aventura lá dentro, né? E aí o que que o homem busca na mulher? Isso é o complemento dele, né? Enquanto ele está fazendo a jornada lá fora, ele não está fazendo a jornada dentro. Quem complementa ele? A mulher que fez essa jornada. E no caso da mulher, que ela fez a jornada dentro, quem acaba complementando ela? O homem que fez a jornada lá fora. Psicologia, tá? Então, Muito assim, interessante. então, e aí, eu sou essa pessoa, assim, eu sou bem nerdzinho, né? Eu gosto de entender por que que eu tô fazendo as coisas que eu tô fazendo e por que que as coisas que funcionam, elas funcionam e têm sentido. Essas foram as respostas que eu encontrei, né? Então, assim, eu tive mais facilidade de escrever os homens e um pouco de dificuldade de escrever as mulheres, porque eu não estava habituado com a anatomia feminina, não estava habituado, e aí eu tive que aprender, fazer pesquisa de campo, estudar bastante, entrando em sites muito acadêmicos na internet. Todos nós, tá? Quem nunca? ai, ai, ai. Tive que fazer quase que uma Quem nunca, né? pós-graduação nisso, abrindo sites acadêmicos para entender a anatomia, e assim, eu ficava estudando, ficava olhando, ficava, meu Deus, é isso. Porque o que eu escutava bastante Entender a eu estudava anatomia. bastante, é tipo, Yuli, essa posição não tem sentido, Yuli, essa posição não funciona, como que. Tipo assim, e aí eu ficava. Eu Todo mundo já passou por isso. Borboleta paraguaia. cara, eu preciso descobrir então como fazer de uma forma, porque assim, quando você está contando uma história, seja ela fantasia, romance, você quer que a pessoa entre na fantasia da coisa e não saia. E qualquer coisa que soe estranha vai tirar a pessoa da fantasia. Então você precisa ter esse cuidado, né? Esse cuidado de quando você está tratando do romance, você construa personagens que parecem críveis para aquelas pessoas, não precisam ser críveis na realidade, precisam ser críveis para aquelas pessoas. E o homem que é crível para a mulher dentro do romance é um homem idealizado. Assim como a mulher, da perspectiva do homem, é uma mulher idealizada também, né? Se você olha para os autores de fantasia que escrevem mulheres, você vai ver que aquelas mulheres são super idealizadas num olhar masculino, né? Acho que a gente está acostumado com isso, porque os filmes de super-herói, os filmes no geral, né, que a gente conhece, a mulher ela sempre está num segundo plano, ela sempre precisa ser salva, né? É a visão que o homem tem da mulher. Já no caso da mulher, a visão que ela tem do homem é esse homem, que o homem forte, ele tem essa presença, ele é mandão, ele se impõe desse jeito. Enfim, então assim, eu consegui compreender isso, até porque eu vim de uma família onde para mim isso era bem nítido, né?
E a minha dificuldade mesmo foi afastar um pouco o meu objeto de desejo e começar a enxergar o objeto de desejo das mulheres. E aí eu não fiz graduação em psicologia, né? Mas estudei de forma amadora por mais de 10 anos e assim eu sinto que isso incrementou bastante para mim para entender a psique feminina. Assim como o Gabriel comentou que às vezes e o Mário também, né? Que perguntam mas, assim, como que você é homem, sabe? Tipo, você tá colocando exatamente como uma mulher sente, como que uma mulher pensa, etc. No nosso caso, a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa ir a fundo e tentar entender, investigar, conversar com as mulheres da nossa família e ler também os livros para chegar a algumas conclusões, né? E o homem também é essa pesquisa, porque o homem real, ele tem determinados medos, receios e questões que se você botar no romance, brocha, né? Tipo assim, não tem muito sentido para a mulher, do ponto de vista da mulher, né? Do ponto de vista da mulher, o homem, os problemas dele são outros, né? Então, é isso, você tem que trazer todos os temas para se encaixar para que a pessoa não saia da fantasia da história. Isso eu consegui dominar, mas a parte da mulher e da anatomia da mulher foi muito difícil. Mas hoje eu acho que já conciliei, já consegui. E antes dos meus livros irem para a Amazon, passa por várias mãos de mulheres, né, para elas dizerem, não, é assim mesmo, não, tá tudo certo. Então, nesse sentido, eu consegui me organizar, né, e concluir aí minha forma de escrita, né, para chegar aqui até hoje. Mas eu acho que a pesquisa em vários âmbitos, ela é muito fundamental, né. Eu tive um livro que eu descrevo o personagem como um usuário de drogas e uma das minhas leitoras, Cris, estava até brincando, ela falou assim: "Se eu não te conhecesse, eu achava que você já tinha experimentado". Você vai lá e pesquisa como que é essas sensações e isso é importante, Exatamente. né, para o que a gente quer. Eu E acho que encerrar, eu queria que vocês deixassem aqui um recado para as leitoras, né, também para alguns leitores, porque a gente sabe que nesse mar de mulheres também existe alguns homens. Eh, Yuri, por favor. Não, primeiro agradecer, né, porque, assim, eu acho que já é digno de nota o fato de nós sermos homens e termos destaque, no meio das mulheres que dominam esse mercado e graças a Deus, e faz sentido, né? Elas são as donas e rainhas do romance, né? Assim, realmente é algo pensado para elas, escrito para elas, e eu acho que esse tem que ser o nosso exercício, né? Nosso exercício tem que ser fazer parte desse ciclo, né? E fortalecê-lo. Então, eu acredito que como autor de romance hot, eu acho que a gente precisa valorizar mais as nossas autoras nacionais e os autores, né? Os meninos também, valorizar a nossa cultura, porque ela é muito rica e não deve nada aos romances lá de fora, é, americanos e europeus. Assim, nós temos romances assim de alta qualidade e que retratam a nossa realidade, retratam as nossas questões, né? E às vezes até com mais profundidade. Então, eu sinto que de quando eu entrei na Amazon, né, que eu vi ali o embrião até agora, a gente evoluiu muito e eu acho que vai crescer e vai evoluir muito mais. Então, deem mais chance para várias autoras e autores, tirando alguns preconceitos que a gente tem sobre, eu acho que esse homem não vai conseguir descrever. Dá uma chance, se arrisca, né? Fazer uma coisa diferente na vida. A gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano uma coisa inusitada, uma coisa estranha. Faça uma coisa estranha, leia um homem que escreveu romance. Se arrisca para ver como É isso que aí. para ver como que vai ser a experiência, né? Porque eu já li aqui os meninos e assim, alta qualidade, né? Não fica devendo nem para as mulheres, nem lá para fora, né? Ou seja, todos nós estamos acrescentando para a literatura e trazendo óticas diferentes, né? Eu acho que essa é a beleza da escrita e do escritor. Às vezes todos nós estamos contando a mesma história, só que de um ângulo, né? Eu tô olhando daqui, o Mário tá olhando daqui, o Gabriel tá olhando daqui, o JP tá olhando de lá, e aí a gente consegue descrever, às vezes, na mesma história, sentimentos, emoções e situações completamente inéditas. Né? Até porque, assim, o Brasilzão é gigante, todos nós somos de um lugar diferente do Brasilzão, e nós colocamos também um pouco da nossa cultura,
um pouco das palavras que a gente usa, né? Tem palavras que a gente usa na Bahia que em outros lugares não se usa, né? Então, assim, a gente vai aprendendo também sobre o nosso povo, sobre os lugares diferentes do nosso país. Então é isso. O meu convite, enquanto aquariano, é que as pessoas sempre façam uma coisa estranha uma vez por ano, e a coisa estranha seja, vá ler um escritor que você nunca leu, se desafie a isso, e veja se dá certo. Então, no geral, dá. Isso, vá ler um homem que escreve hot, você não vai se decepcionar. Não vai. E aí, Mário, o que você tem para deixar da gente aí no final? Então, pegando aqui o gancho do que o Wildo falou, eu também vejo que hoje está muito diferente. Eu não sei se foi porque veio uma grande leva de leitores novos para a Amazon de alguns anos para cá. Eu tenho leitores que falam, Mário, você foi o primeiro autor que eu li na Amazon. Eu acho que todo autor e autora tem isso. Todos nós construímos a Amazon, todos nós. E eu acho que é um movimento. Então, antes eu sentia uma barreira maior, hoje eu sinto uma barreira menor, mas raramente existe um dia em que eu não vejo nos comentários do Instagram, das redes sociais, nas avaliações da Amazon, que eu leio todas, viu, gente? Eu leio todas. Nas avaliações, ou nos tráfegos, nos vídeos que viralizam. Muito raramente eu não vejo alguém falando: Nossa, é um autor escrevendo, deixa eu anotar. Nossa, um homem escrevendo, não. Sabe? É muito raro eu não ver alguém chegando e falando. Todo livro, todo lançamento meu sempre tem uma leitora que fala: Nossa, é a primeira vez que eu dei oportunidade para um autor homem e eu tô. Achei incrível, vou ler todos. Então, é isso que me. E acredito para os meninos também, acho que é isso que mais me dá prazer e me faz me sentir realizado na minha profissão. É ver uma avaliação de uma leitora falando que eu fui o primeiro, ou que foi uma boa surpresa, foi um teste que ela aprovou ler um autor homem, ou que vai repetir o meu livro, vai ler novamente. Teve leitoras várias vezes, eu acredito para os meninos também. Nossa, eu li seu livro 3 vezes, eu estou encantado que um homem consegue passar tão bem a sensibilidade de uma mulher. Então, acho que nós estamos há tanto tempo, né? O Will desde 2014, o GR de 2016, eu de 2019, o JP também. Então, eu acho que a nossa meta, querendo, direto ou indiretamente, a gente está fazendo, está caminhando para o mesmo sentido, assim como as autoras, é aceitação, expansão, união, né? Também eu sofri, não sei os meninos, mas eu senti uma certa hostilidade de algumas autoras ao longo da minha carreira. Então é isso, é você chegar ali e falar, olha, eu também posso, olha, eu também sei escrever um amor genuíno, um amor forte, um amor intenso, né? Eu também me dá essa oportunidade, acho que de pouquinho em pouquinho, cada um de nós, né, com os nossos sucessos, ou os nossos fracassos, erros e acertos, fomos captando, né, esse público, né, fazendo ter uma oportunidade. Foi muito bom. Ano passado, eu e os meninos nos unimos, fizemos uma trilogia, né, e aquilo ali também ampliou bastante. Eu acho que vários leitores que não tinham lido, nenhum de nós três. Então, a minha mensagem é exatamente, eu vou repetir aqui o que o Yuli falou, é para que você dê uma oportunidade, né, que você se arrisque, que você, assim, e ter essa consciência de que se nós, autores homens, podemos errar em algum momento, e já erramos bastante durante os nossos livros, as meninas também erram de vez em quando, e assim é a vida, a gente vai se moldando, graças a Deus, as nossas próprias leitoras chegam em nós e falam, né? Falam, olha, eu acho que ela não agiria assim, ou ele não agiria assim. Aí eu costumo muito bem filtrar críticas construtivas e eu vou aplicando nos lançamentos posteriores. Eu não gosto muito de mexer nos anteriores. Vou aplicando, vou crescendo, porque essa é a meta, é crescer, é evoluir e se tornar cada vez melhor, porque eu preciso desse público, né? Eu preciso ser líder, eu preciso trabalhar, eu preciso receber, eu preciso sustentar minha família. Então, essa é a minha mensagem para as leitoras, para que vá perdendo esse preconceito. Se deu uma oportunidade para um, não gostou, já tive leitores que chegaram e me falaram, olha, li uma vez um autor, ainda cita o Stephen King de terror, Nicholas, outros autores aí de fora, que elas não gostaram muito dos finais, né, finais tristes, mas aí eu decidi dar uma oportunidade para você e gostei, teve um final feliz. Então é assim, às vezes não acerta na primeira, mas não desiste fácil não.
E também, se me permite, eu queria deixar uma mensagem aqui para os escritores homens, né? Principalmente porque hoje a temática é essa, de que não desistam, né? E de que não façam como eu, antes de começar a jogar seus livros na internet, vá estudar, vá se aprofundar, vá conversar. Acredito que todos nós aqui sempre recebemos algum escritor novo pedindo opinião. Eu sempre gostei de dar. Hoje, infelizmente, não tenho tanto tempo quanto antes. Mas tenha paciência, né? O mercado está cada dia mais difícil, mas não impossível. Acho que nós chegamos aqui porque, se tem uma coisa que eu percebi dos meninos trabalhando com eles e que eu percebi agora do JP, é que a gente insistiu, a gente acreditou quando ninguém acreditava, a gente caiu muitas vezes, mas a gente decidiu levantar. Então, nada na vida é fácil, gente. Nada na vida é fácil. Então, mas hoje está muito investimento, muito dinheiro. Você não deve pensar no que está lhe impedindo, no que está lhe puxando para trás. Você tem que pensar sempre, sempre, sempre em seguir adiante, em seguir para frente, em subir e fazer o que você puder, ir até onde seu braço alcança, ou mais, se for possível, mas lutar. Eu acho que todos nós aqui somos vencedores, incluindo a Jéssica principalmente. Nós somos vencedores. Um dia recebemos não, um dia tivemos pessoas que não acreditaram, ainda temos pessoas que nos criticam, que nos desacreditam, mas nós insistimos. Eu acho que insistência, paciência, estudo é o caminho. Sim, eu acho que a frase que eu disse no podcast anterior, né, do Pablo Picasso, que se a sorte me procurar, ela me encontrará trabalhando. Eu acho que isso é um pouco, né? Mesmo eu aqui sendo mulher, né, eu também tive essa dificuldade, igual o GR ali, nossa, eu lancei, levou acho que uns 6 anos para que eu conseguisse entrar no ranking. Então, assim, né, eu publiquei E meu não primeiro livro com desistiu, né? 14. E a gente tem que entender, tem que se adaptar, e faz parte, e tentar, né, buscar esse caminho para fazer com que as leitoras possam acreditar na gente. Sim. João, como que, né, você quer encerrar e falar um pouquinho? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me apoiou desde o início. Assim, foi bem complicado, foi bem difícil. Obviamente, assim, todo mundo tem um início meio conturbado, mas a gente vai, sabe, perseguindo os nossos objetivos, a gente vai perseguindo os nossos sonhos e a gente vai se encontrando aos pouquinhos. Também gostaria muito de agradecer por ter me chamado para esse podcast. Assim, eu estou no meio de celebridades aqui, que eu li todos vocês, eu sou obcecado por vocês, assim. Eu quero agradecer bastante a todos os autores que trabalharam arduamente para que eu pudesse entrar nesse mundinho e já fazer também, né, o meu trabalho, conquistar também conquistar muitos leitores, porque eu também tenho alguns leitores, alguns leitores, enfim. O trabalho de vocês foi o que fez com que a gente pudesse estar no lugar que a gente está indo. Assim, a gente por mais que seja muito difícil atualmente, a gente está desbravando esse mercado, a gente está expandindo esse mercado. A gente está indo para um lugar que, com toda certeza, vai trazer mais sucesso, mais vitórias para a gente, e é isso que eu desejo para todo mundo, para todos vocês também. Obrigada. GR, finaliza para a gente aí, deixa um recado para suas leitoras, para autores homens. Eu passo a palavra. Então, eu quero agradecer todo o pessoal aí que me acompanha desde a época do Wattpad, né? Pessoas até que eu não tenho muito contato, né? Mas pessoas que estavam comigo no começo, né? E foi um começo bem complicado, igual eu falei, né? Foi um começo bem que eu tive que remar bastante. Quero agradecer também o pessoal do Instagram, né? Que está comigo. Eu era uma pessoa bem, como que eu posso falar? Anti-rede social. Nem sei se tá certo falar assim, mas eu era tão anti-rede social que eu acho que eu fui ter meu Instagram depois do livro do Viúvo, e o livro do Viúvo eu acho que foi meu 10º livro para frente. Então, assim, eu era uma pessoa que simplesmente pegava meu livro e jogava na Amazon, e seja o que Deus quiser, e é isso, né? Então, assim, quero agradecer bastante o pessoal que me acompanha, né, desde essa época. Quero falar para as pessoas que muitas pessoas conversam comigo e falam assim: eu avaliei seu livro, mas eu não sei se você viu, porque tem outros livros, você tem mais livros. Então, assim,
Quero falar para o pessoal que pergunta sobre isso, que eu leio todas as avaliações. Por mais que alguém possa falar aqui para mim, não tem como você ver de todos os livros, você tem muito livro, tem sim. A gente tem uma página na Amazon aí, que é o autor, né? O autor Amazon, o autor central, para algumas pessoas, que lá, se você filtrar, dá para saber a avaliação mais recente. Então, assim, eu leio todas as avaliações, eu gosto de críticas construtivas, eu gosto dos elogios, eu gosto de ver o que eu posso fazer para melhorar, né, a escrita, né? Porque é igual eu falo, a gente, todos os autores, homens, mulheres, tudo é um aprendizado, né? A gente não publica um livro já sabendo de tudo. A gente tem que ter o conhecimento que vem da nossa cabeça também, o conhecimento que a gente adquire, né, lendo outras obras. Então, assim, eu quero agradecer até as pessoas que não estão mais na minha vida, assim, pessoas que ou saíram, né, pararam de ler, pessoas que não conversam mais. Então, é mais um agradecimento porque foram essas pessoas, né, que me deram forças para continuar. Quando eu estava pensando em desistir, quando eu ia para o Wattpad, quando o meu livro tomava prejuízo, quando eu não entendia o que era o romance hot, quando eu não sabia essas coisas, foram essas pessoas que me impulsionaram a continuar, né? Foram essas pessoas que me levaram até onde eu estou hoje, né? Pessoas que falavam, não desiste, se esse é seu sonho, persevera, vai em frente que vai dar certo. Então, assim, eu quero agradecer, é igual os três meninos falaram, assim, eu quero pedir uma oportunidade, quem não leu algum livro meu, possa ler, né? Que por mais que tenha um pouco de diferença a escrita do homem, da mulher, que no final das contas tudo é um livro, é uma coisa criada da cabeça de cada um em particular. Então, por mais que seja um homem ou uma mulher, vai ter algumas características semelhantes, algumas que não vão ser iguais, mas que assim, o importante mesmo é sentir o que o autor quer passar nas linhas, né? Então, assim, quem nunca deu uma oportunidade para a gente, né? Não falo só de mim, mas do JP, do Mário e do Yuli também, que não leram nenhum homem, que ou leram por engano, né, assim, e não sabiam, né, que algumas vezes aconteceu no meu caso pelo pseudônimo parecido até com mulher e tal. Então, assim, eu quero agradecer esse pessoal e pedir para eles continuarem acompanhando a gente, avaliando, que as avaliações são extremamente importantes, né? É uma coisa que até a gente deixa no final do livro, pedindo para o pessoal avaliar, porque, por exemplo, o meu livro, ele pode pegar, sei lá, top 20, top 10, top 1. Se eu não tiver nenhuma avaliação lá, eu não sei o parâmetro, o que o pessoal gostou, o que o pessoal não gostou, o que pode melhorar, o que não está tão bom. Então, assim, eu peço para o pessoal dar uma chance para a gente e também agradecer. Eu falei agradecer já umas 30 vezes, né? Mas basicamente é isso, né? Eu quero agradecer porque o pessoal muita gente pode não acreditar, mas foi a perseverança de muitas pessoas, principalmente no Wattpad, que foi meu começo, que fez eu continuar. Porque foram 2, 3 anos aí escrevendo livros que eu não tinha retorno, que era mais um hobby mesmo, né? Que eu gastava do meu bolso para publicar na Amazon. Então foram essas pessoas que me impulsionaram, me ajudaram. Então eu continuo escrevendo por elas. O Gabriel Bom, ressaltou um ponto muito importante. Eu falei tanto das leitoras que ainda não nos leram, tem as nossas leitoras, né, gente? Pessoas Sim, fenomenais, tem pessoas que me seguem, que acho que ele também, o Yuli, todo mundo, o JP, que seguem a gente, no meu caso, desde 2015, quando eu comecei no Wattpad, foi em isso. 2015. Então, meninas, as que estão, tem muitas meninas na Bienal que eu encontrei que eu não via mais na internet, mas que foram lá pegar meu livro, tipo, ainda me seguiam assim, nas redes sociais, me viam, apesar de não falarem comigo. Então eu fiquei assim, nossa, a fulana de tal que daquela época ainda, não, Mara, ainda te acompanho, não li todos os livros que você lançou, mas vim aqui te prestigiar. Então, gente, eu acho que principalmente Tá escondidinha, mas lê. fundamental são as nossas leitoras, as que claro que a gente está sempre aberto a receber as que ainda não deram oportunidade, mas as que deram, que realmente não nos deixaram cair. E, gente, eu acho que todo autor, você pode ter um melhor amigo autor, mas as leitoras são fundamentais na sua carreira, de você estar de pé. Elas acreditam na gente quando a gente não acredita, entendeu? Então, Sim. também quero deixar aqui minha gratidão. Espero que a gente se encontre aí nas próximas bienais. Eu estou um tempo sem ir em Ah, bienal, eu mas também vou espero. fazer o possível para ir na próxima, para, Também né, espero, né, encontrar o gente? pessoal. eu acho que é isso, né? Quando a gente publica, a gente espera ser lido, e é esse retorno das leitoras que faz com que a gente continue. Parafraseando aqui o GR, agradecer a vocês, desejar ainda mais sucesso.
Muito obrigada pelo tempo, Amém. por conversarem aqui comigo. E que vocês continuem escrevendo, lançando e alcançando ainda mais leitoras, trazendo também os leitores para o Hot, né? Que eu acho que Podia. talvez tenha um pouco de preconceitos, não vou ler não, é livrinho de mulher, mas mostrar para eles que é mais do que só uma cena hot, só um romance, né? Igual o JP falando das cenas de ação eu também adoro, então assim, tem toda uma construção muito legal que a gente pode mostrar aí para o Brasil e para o mundo o que a gente tem para oferecer. Então, mais uma vez, muito obrigada e muito sucesso para todos Muito vocês. obrigado. E muitas Certinho, eu que camps agradeço. a todos nós.